A sua opinião é outra, mas resolve não falar para evitar confusão. Mesmo em decisões importantes, deixar claro o que pensa é sempre um desafio. Mas afinal, quando será a hora de se impor? Tema da nossa conversa de hoje com a psicanalista Lígia Guerra. Oi, Lígia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Paraná. Bem-vinda de novo aqui ao Bom Dia. Que bom, finalmente deu certo. Deu certo. Bom, antes da gente conversar propriamente, vamos ver algumas participações. A gente tem já na saída aí uma opinião. Claro, vamos o público ver? sempre ajuda, né? Vamos Vamos lá. Sempre quebra a minha cara, porque eu sempre faço o que a pessoa quer. Então, eu sempre acabo me mudando, não dá certo e sempre acaba, nunca mais falo com o cara e daí nunca mais. Bom, vimos aí a opinião do Felipe, né? Ele acaba sendo, vamos dizer assim, o bonzinho da relação ali e dizendo que tem problemas com isso. E ele definiu super bem que é essa reclamação mesmo. Por que que eu sempre dou tudo de mim e eu sempre me ferro? Que é o que a gente mais escuta, né? Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Vamos lá. Eu não sou muito boazinha, eu sou mais durona, assim, porque eu não gosto de sofrer e passar por situações onde as pessoas se aproveitam de mim. Já fui boazinha, já aceitei várias coisas inaceitáveis e hoje já não sou mais. Por que você resolveu deixar de ser boazinha? Porque machucou muito. E daí você aprende com a vida e aí tem que gostar mais de você, tem que ter amor próprio. Bom, Lígia, a gente viu ali, a gente quebrou estereótipos aí hoje, né? Quer dizer, o rapaz dizendo que era mais bonzinho e as meninas dizendo que eram mais duronas, né? Normalmente, o que se pensa é o contrário, né? Que as mulheres acabam cedendo mais e os homens se impõem mais. O que tem a ver isso com, vamos dizer assim, com essa ideia coletiva de um relacionamento a dois? Eu gostei muito do que elas colocaram, que eu sou mais durona, eu aprendi, isso é uma coisa interessante, essa palavra aprendizado, aprendi a me colocar. Se eu fosse fazer uma analogia aqui, bem didática, para as pessoas entenderem em casa, vamos imaginar assim que nós temos o bom, nós temos a pessoa egoísta e nós temos a pessoa boazinha. O bom dirige bem, por exemplo, ele pega o carro e dirige bem, ele ocupa o espaço dele, ele dá vez no trânsito. O egoísta sai atropelando todo mundo, não quer nem saber o espaço dele, os outros que se dão. E o bonzinho só dá vez, e quando quer dizer, ele vai se anulando. Então, você vê assim, didaticamente, nos relacionamentos que isso também acontece. A pessoa vai se anulando até aprender a ocupar o espaço dela, né? E geralmente sofre até aprender? Sofre, Soleri, sofre muito, porque o que acontece? A pessoa diz sim quando quer dizer não. A pessoa não negocia o espaço dela, a pessoa ela se anula. A pessoa muitas vezes vai em festas que não gostaria, vai para férias que não queria. Ela começa a se sabotar, ela larga cursos. Então a gente começa a ver que é uma perda de espaço, né? Bom, a gente tem alguém falando sobre a busca do equilíbrio. Vamos ver? Do equilíbrio, vamos lá. Vamos lá. Tem que ter um limite, assim, né? Tem que ter uma balança ali. Pra ter uma relação legal, né? Saber, tipo, dividir as coisas, tipo, saber... Cada hora tem um tem que ceder um pouco, senão não funciona também um relacionamento. Muito é ruim, pouco também é ruim. Então você vai compensando uma coisa com a outra. Isso vale para o trabalho, para o amor? Sim, eu acredito que sim. Porque não existe perfeição, né? É sempre uma busca para uma coisa melhor. E aí você compensa as coisas ruins com as coisas melhores. É pensamento positivo, né? Leonardo e Renato estão no caminho certo, vamos dizer assim? Estão. Olha, o bom é aquela pessoa que ela vai se relacionar e vai falar para você o que você precisa ouvir. Vai somar forças, vai agregar conteúdo. Que tem a ver com a palavra parceria, propriamente. Parceria e como bondade, né? No sentido amplo mesmo. O egoísta, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. E aí que às vezes as pessoas confundem. Mulher só gosta de canalha mesmo, por isso que eu sacaneio. Ou a mulher fala, o homem também, vou te falar, a gente dá tudo que há de melhor, ele não valoriza. Aí isso é confundido com o bonzinho. Porque às vezes o que acontece? O bonzinho ele quer agradar, mas não é se agradar no sentido de falar para você o que você quer ouvir. Ele quer agradar porque de fato ele tem uma autoestima baixa. E ele não consegue, às vezes, dar a opinião dele, né? Então, ele tem um sentimento que, se ele for se adequando a você, você não vai abandoná-lo. Então, o que o bonzinho tem que tratar nele? Esse sentimento de rejeição,
Começar a falar pequenos nãos, não querer mudar de uma hora para outra, porque às vezes é o sentimento que a pessoa tem. Então, agora eu vou revolucionar. A gente não consegue dar grandes passos quando a questão é emocional. Tem que ir dando pequenos passinhos no dia a dia. E as pessoas, normalmente, que são amadas, elas são admiradas. E como que você consegue admiração do outro? Sendo você, sem você representar. Então, aprender a tirar esse zinho, para aprender a ser bom de fato. Mas, em primeiro lugar, para si próprio. Né? As relações saudáveis são aquelas em que quando o sim é sim e o não é não. E que o outro saiba entender as tuas motivações para colocar esse limite. E o bonzinho, ele é sempre muito invadido, não só na relação afetiva. Você pode pensar assim, por exemplo, no teu trabalho, que às vezes você fica sobrecarregado com tarefas. O bonzinho raramente é promovido, porque quando a pessoa pensa em promoção, vai pensar aquela pessoa posicionada. Então, ele começa a perder várias oportunidades no cotidiano dele. Então, o diagnóstico a pessoa pode fazer em várias áreas. O relacionamento é uma interface desse psiquismo do bonzinho, né? Digamos que a pessoa se identificou como um bonzinho, uma boazinha, como você, dentro do que você está dizendo. O que ela deve fazer para tentar mudar, sair dessa situação? A pessoa, se ela quer saber se ela é uma boazinha ou um bonzinho, é só ela parar para pensar. Se ela está em casa ou está no trabalho nos escutando e ficou pensando, realmente eu tenho que sacanear todo mundo porque o mundo não é dos bonzinhos. Esse é um bom diagnóstico. Uma pessoa boa, centrada, equilibrada, ela não vai pensar isso. Pessoa boa, centrada, equilibrada, ela vai pensar, eu vou realmente, estou no caminho certo, vou me colocar, vou me posicionar. Para ela fazer essa transposição, realmente ela começar a pensar, puxa, será que lá atrás, algum dia, eu aprendi a ser dessa forma e continuo repetindo o padrão? Quer dizer, eu sempre procurava o elogio dos meus pais, mas eu não cresci emocionalmente a ponto de hoje não precisar o elogio do outro para eu saber quem eu sou. Então, começar a fazer as coisas por mérito, começar a construir as questões, seja da relação ou do trabalho, realmente sentindo orgulho de ser ela mesma. Aí falar o não, aí fazer mais perguntas, o porquê que você quer que eu faça isso para você, começar a devolver para o outro, né? Porque quando você é invadido, às vezes o bonzinho ele simplesmente aceita a situação. Não ter medo de entrar em situações de desacordo. O bonzinho sempre quer evitar conflito. Gente, não adianta, tem um momento que tem que brigar pelas suas causas. Você tem que ter causas. E o conflito pode fazer a gente crescer também, se desenvolver, com respeito, né, obviamente. Com certeza, Soler. E, inclusive, o bonzinho, às vezes, ele tem ideias incríveis. Por quê? Porque ele é um ótimo ouvinte, ele é um ótimo observador, mas ele vai simplesmente se calando e, às vezes, ele tem que amargar a ideia dele sendo dita por outra pessoa. Puxa, eu pensei isso tão antes e não falei. Então, é se posicionar mesmo nas pequenas coisas de cada dia. Tá certo, um exercício para chegar num bem comum, né? Porque é bom para todo mundo. E é bom para ele e é bom para quem se relaciona com ele também, né? Obrigado, Thalija. Eu que agradeço. Até semana que vem.